Boa tarde, meus irmãos. É com alegria que, mais uma vez, estamos iniciando nosso momento de adoração ao Senhor. Vamos iniciar o nosso culto neste momento com a leitura da Palavra de Deus, conforme ela se encontra no Salmo de número 99. Todo o Salmo, tá bem? Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem a eles o teu nome grande e tremendo, porque tu és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre todos os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus. Prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Até aqui, meus amados irmãos, vamos nos dirigir a Deus em oração neste momento. Eu quero solicitar que para esta oração a nossa irmã Terezinha esteja, por favor, nos conduzindo. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, todas as tuas bênçãos, pelo teu amor na nossa vida. Obrigada por esse momento e estamos aqui reunidos de uma forma diferente, mas que tu estás nos vendo em cada lugar que estamos, cada um, que o Senhor possa estar abençoando cada um, seus lares, ó Pai, suas famílias, cuidando de cada um, ó Deus, protegendo contra todo o mal. Amém. Pedimos a tua presença, então, Senhor, no nosso meio, e a tua direção, Pai, para que a tua palavra que vamos ouvir, as orações, os cânticos, possam chegar ao teu trono de graça, como cheiro suave, ó Pai. Prepara as nossas mentes, os nossos corações. Ó Deus, tira todo o embaraço, todos os obstáculos, para que estejamos reunidos aqui em espírito, de forma tal que tudo que o Senhor tem a falar conosco possamos entender e assim praticar na nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, todo o teu povo, Senhor. E que logo, Senhor, possamos estar nos reunindo presencialmente, ó Deus. Possamos estar nos vendo fisicamente. Abençoa, Pai. Todos, abençoa as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço por todas as tuas bênçãos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor, meus irmãos, com o cântico do hino número 19, Rei Sublime. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celestial rei, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvor
alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde a remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, seus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados, e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Meus irmãos, vamos mais uma vez ler a palavra de Deus, dessa vez no texto de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, onde o Senhor Jesus nos ensina assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos, meus irmãos, mais uma vez, orar ao nosso Pai Celestial. Santo Deus, graças nós damos ao Senhor porque temos conhecido o fato de que o Senhor reina, de que Tu és soberano sobre todos os acontecimentos no universo inteiro, que nada foge ao Teu governo, mas que o Senhor opera em todas as coisas conforme o conselho da Tua vontade, desde antes mesmo da criação do universo. E todas as coisas que Tu tens feito através da história, elas manifestam a Tua glória, revelando o Teu amor, a Tua justiça, revelando o Teu caráter santo, a Tua sabedoria, o Teu poder. Graças Te damos porque mediante a Tua santa palavra, as Escrituras sagradas, o Senhor tem se revelado a nós como Rei do universo inteiro. Graças Te damos porque pela bondosa manifestação do Teu Espírito, iluminando nossas mentes e aplicando às nossas almas aquilo que Jesus fez na cruz, satisfazendo a Tua justiça e ao Teu amor, aquilo que Jesus fez na cruz tem sido aplicado em nós pelo poder do Teu Espírito Santo, de tal modo que nós podemos, desde agora, conhecer que Tu és Rei. Senhor, nesta hora que nós queremos Te pedir, é que por esta mesma bondade com a qual o Senhor nos tem alcançado, muitas outras vidas sejam alcançadas, ó Deus, nesses tempos que estamos vivendo,
que venha o teu reino a muitos corações, que muitas vidas sejam convertidas a ti, que muitos passem a fazer a tua vontade, conforme nos é ensinada nas Escrituras, que o Senhor esteja reinando em muitos corações, de tal forma que muitos também venham a se prostrar aos teus pés através de Jesus Cristo e mediante o operar do teu Espírito Santo. Agora, Senhor Deus, recebe a nossa adoração, a nós que tu tens alcançado com esta graça, recebe a nossa adoração por causa da nossa salvação, como manifestação da gratidão dos nossos corações. E à medida em que vamos meditar na tua santa palavra, que o teu reino continue a vir, Senhor, a se manifestar em nós e por nosso intermédio também esteja se manifestando no mundo em que nós estamos vivendo. Pedimos iluminação do teu Espírito Santo, pedimos a tua graça, Senhor, que sejamos conduzidos convenientemente ao meditar na palavra do Senhor, que sejamos santificados pela palavra do Senhor e que através deste culto nós estejamos manifestando ou mantendo comunhão contigo e também uns com os outros. Abençoa, Senhor, aqueles que estão reunidos aqui nesta sala e abençoa também, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook. Que todos, ó Pai, sejam abençoados pela palavra do Senhor. É o que nós oramos nesta hora, pedindo e agradecendo em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, vamos ler então agora o texto da palavra de Deus a respeito do qual nós vamos meditar nesta hora. Se encontra em Mateus, capítulo de número 13, versículos 31 e 32. Palavras do Senhor Jesus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Nós, que moramos em grandes cidades, às vezes temos alguma dificuldade para ver com a nossa mente as imagens que são usadas pelo Senhor Jesus, através ou em seus ensinos. Mas para as pessoas a quem ele se dirigiu primeiramente, isto não era uma coisa difícil. Isto porque, por exemplo, quando ele falou aqui a respeito do reino de Deus, através da parábola do grão de mostarda, os pés de mostardas, ou mostardeiras, eram plantas muito comuns para eles. Havia as grandes plantações de mostardeiras, mas também aqui e ali no campo ou na cidade, haviam aquelas mostardeiras isoladas, solitárias. Muitas vezes até eles tinham uma mostardeira no próprio quintal da sua casa. Então Jesus conta de um homem que toma um pequenino grão de mostarda. É uma sementezinha muito pequena, tem cerca de mais ou menos 1 milímetro. Mesmo na palma da mão de uma criança, ela continua sendo muito pequena. Mas Jesus então toma a semente da mostarda como ilustração para falar a respeito do reino de Deus. E ele fala que este homem toma uma pequena sementinha de mostarda e planta. E ela cresce. E quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças, a ponto de muitos dizerem também que é uma árvore. Então, eu não conheço a mostardeira, mas certo comentarista disse que algumas espécies chegam a ter 3 metros de altura, de sorte que elas se tornam um abrigo para as aves dos céus e vêm fazer os seus ninhos nos seus ramos. Assim, diz Jesus, é o reino de Deus. Mas, naturalmente, que o reino de Deus não é uma planta colocada pelo homem, não é uma semente plantada pelo homem.
é uma semente plantada pelo Espírito de Deus na vida daqueles a quem Ele, desde a eternidade, amou e escolheu e aos quais Ele revelou ao seu Filho Jesus Cristo como Salvador. Então, esta é a ilustração que Jesus usa aqui para falar a respeito do reino de Deus. Eu gostaria, meus irmãos, então, de, com base nesta ilustração de Jesus, trazer algumas aplicações práticas para nós a respeito desta verdade maravilhosa. O reino de Deus é como uma sementezinha de mostarda que um homem plantou e se tornou uma grande árvore, a maior das hortaliças, de tal forma que as aves do céu vêm fazer nos seus ramos os seus ninhos. Se o reino de Deus, ou o reino dos céus, é assim, a primeira coisa que eu gostaria de levar em consideração é que ele é um reino que pode parecer insignificante, mas ele é muito poderoso. Ele é como a menor de todas as sementes. Mesmo na mão de uma criancinha, parece não poder muita coisa, mas que se torna numa grande árvore. E de uma só se multiplica em muitas outras árvores também. Quando nosso Senhor disse isso, os seus discípulos, eles não eram um grupo grande de pessoas. Ao contrário, mesmo naquela nação acentuadamente religiosa, eles eram um grupo bem pequeno. Mas algum tempo depois, quando o Senhor Jesus voltou para o céu, ele ordenou que o evangelho do reino de Deus fosse pregado em todas as nações até a sua vinda, até a sua volta. E durante certo tempo, os discípulos de Jesus ficaram pregando apenas em Jerusalém. Mas eu gostaria de ler com vocês agora o que está escrito em Atos capítulo 8, versículo 4, e conta este texto o que aconteceu depois de um certo tempo, quando os discípulos saíram de Jerusalém. E diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Este texto, meus irmãos, está contando para nós não a respeito do ministério dos apóstolos, porque eles ficaram residindo em Jerusalém durante um bom tempo, mas está falando a respeito dos cristãos que, por causa da perseguição que aconteceu em Jerusalém, saíram pelas terras da Judéia, primeiramente, e depois começando já a alcançar algumas cidades gregas, alguns chegando até na cidade de Antioquia, e por onde quer que eles fossem, eles iam literalmente falando da palavra. Embora na nossa tradução aqui da versão atualizada apareça a palavra pregando, não é este o sentido que é usado lá no texto grego, mas simplesmente eles estavam contando a boa notícia a respeito da salvação no Senhor Jesus Cristo. Não era, como eu disse assim, a pregação dos apóstolos, mas era de gente comum, por assim dizer, gente que conhecia a mensagem de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e por onde quer que eles fossem, eles iam falando desta maravilhosa mensagem. E então o texto prossegue dizendo, meus irmãos, que o evangelho foi se espalhando, que a mensagem do Senhor Jesus foi alcançando cada vez mais gente, em toda parte. De sorte que alguns anos depois, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta aos Colossenses, ele pôde ali dizer que o evangelho estava produzindo fruto em todo o mundo e continuava a crescer, se espalhando por muitos lugares a mensagem da salvação em Jesus. Então, a partir disto, do fato de que o reino de Deus, embora ele pareça, a mensagem do reino possa parecer insignificante, mas é uma mensagem poderosa, eu gostaria de fazer duas aplicações. A primeira é a seguinte: esta semente foi plantada dentro do teu coração. Ela foi plantada dentro de você. Consequentemente, o reino de Deus está dentro do teu coração. Desde o dia em que você creu em Jesus, converteu-se a Ele, os seus pecados foram cancelados. O Espírito Santo selou você como filho de Deus, fez de você uma nova criação,
E Ele está a cada dia te santificando, te levando a crescer na graça de Deus e te ensinando a ter comunhão com o seu Pai Celestial. Por meio da fé em Jesus, você foi tirado do império das trevas e foi trazido para o reino do Filho do amor de Deus. O reino de Deus, que não é comida nem bebida, como ensina o apóstolo Paulo, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo, está instalado dentro da tua alma. O reino de Deus se tornou um abrigo no qual você pode aninhar o teu coração. E quando você é tentado, quando você é provado, quando você se entristece, quando você se sente fraco, desorientado, o Espírito Santo que nos faz experimentar o reino de Deus, como um pastor que cuida das suas ovelhas, ele protege e consola você em nome de Jesus. Quando você precisa de orientação, de motivação, quando você está precisando de renovação de forças, de encorajamento, quando você está precisando, digamos assim, de motivação, de inspiração, você alegremente experimenta o fato de que o Senhor é o teu pastor e que nada te faltará. Parece uma coisinha simples, mas o poder do Todo-Poderoso está agindo na sua alma. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, que também ressuscitou a tua alma, que estava morta em seus delitos e pecados, e que fez de você um portador da vida eterna. O reino de Deus está dentro de vós, como disse Jesus. O seu destino, então, é o reino de Deus na eternidade, é o céu. Esta é uma primeira aplicação. Mas uma segunda aplicação eu gostaria de fazer também é que o evangelho do reino de Deus está na tua boca. Vamos ler Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9. Diz assim a Escritura: Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Neste texto, meus irmãos, o Senhor está, por meio do apóstolo Paulo, nos recordando que o que está no nosso coração se manifesta através da nossa boca. Se cremos em Jesus, nós o confessamos como Senhor. Isso é uma coisa natural. Agora, se esta palavra da fé está dentro do nosso coração, não é muito difícil falar a respeito dela. Prossegue dizendo o apóstolo Paulo. Veja, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz assim: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Muitas vezes, meus irmãos, Satanás quer nos dizer que falar de Jesus, que anunciar a sua palavra, o seu reino, é uma coisa difícil. Satanás procura nos convencer que as nossas palavras são fracas, que nós não temos jeito para a coisa. Mas você sabe, desde o princípio, Satanás é mentiroso. Por isso, não creia no que Satanás diz quando ele diz para você que você não tem como falar de Jesus, porque você fala daquilo que está no teu coração. E se você tem no teu coração a fé no Senhor Jesus, é disso que você pode falar também. Então, creia no que o Espírito Santo diz, e não no que diz Satanás. E fale de Jesus, mesmo que você se sinta fraco. Porque também, como escreveu o apóstolo Paulo, a nossa suficiência vem de Deus. O reino de Deus é uma semente pequenininhazinha que pode transformar vidas, que pode salvar, que pode crescer, que pode se multiplicar, assim como aconteceu na tua vida. Algum tempo atrás eu ouvi de um irmão que eu conheço, a respeito da experiência que ele teve numa festa de aniversário. É uma pessoa que a gente pode dizer não é lá muito desenvolta para falar, mas ele estava numa festa de aniversário e haveria uma devocional, como nós costumamos fazer nas nossas reuniões.
Devocionais são aqueles comentários simples que nós fazemos e breves, não é? A respeito de certo texto da Escritura, e de repente alguém chegou para ele naquela festa e pegou ele que meio que desprevenido e disse assim: olha, o irmão vai fazer uma devocional agora. E mesmo que meio desprevenido, aquele irmão abriu a palavra de Deus num versículo que falava a respeito da misericórdia de Deus e começou a falar, como eu disse, comentários simples. Começou a falar a respeito desta experiência maravilhosa que nós, crentes em Jesus, temos de conhecer quão grande é a misericórdia revelada na cruz de Jesus Cristo, pelo fato de que ali ele estava levando sobre si o castigo pelos nossos pecados. E foi falando nesses termos assim, bastante simples. E enquanto ele falava, ele notou que havia um homem que começou a chorar. E ele prosseguiu nos seus comentários devocionais. Depois que ele terminou, foi feita uma oração, aquele homem foi falar com ele e disse assim para ele: olha, essas coisas que você falou, aquilo que você falou, salvou a minha vida. E então começou a contar para esse irmão os problemas pelos quais ele estava passando, mas que agora ele tinha ouvido falar da misericórdia de Deus. Aquele irmão, então, aproveitou a ocasião e falou mais detalhadamente a respeito do poder do Senhor Jesus Cristo para nos salvar. O que eu quero destacar, meus irmãos, o que eu quero enfatizar é que a mensagem do reino de Deus, por mais simples que ela possa parecer, é uma mensagem poderosa. Mesmo que nós digamos que nós não saibamos falar direito, mesmo que nós nos consideremos vasos fracos, vasos de barro em nossos lábios, esta mensagem da salvação em Jesus tem o poder de transformar vidas. Porque, como diz a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é como uma espada que penetra no mais profundo do coração humano. A ponto de poder revelar a nossa alma, transformar o nosso ser interior, revelando-nos a graça de Deus. Mesmo quando nós não estamos nos sentindo fortes para anunciá-la, mesmo quando nós não estamos nos sentindo entusiasmados para anunciá-la, porque a palavra de Deus não depende dos nossos sentimentos, ela não depende da nossa disposição física, nem da nossa habilidade de persuasão, não depende da sofisticação das nossas palavras, ela é poderosa em si mesma. É claro, meus irmãos, que eu não preciso ficar multiplicando os exemplos. O que desejo destacar é este maravilhoso fato. É uma coisinha tão pequena, que parece tão fraca, mas quando penetra através da palavra no coração do homem, salva, muda, faz do homem uma nova criação. Por isso, uma segunda aplicação é esta: fale de Jesus. Você tem o reino de Deus dentro do teu coração. E a boca fala daquilo que vai no coração. Pode ser até mesmo ler apenas um texto com alguém. Pode ser até mesmo falar a palavra de Deus para alguém, sem ao menos ter lido ela junto com essa pessoa. Pode ser apenas dizer o que a Bíblia diz. Plante a sementinha, ore, plante quantas sementes você puder plantar. A palavra de Deus não voltará vazia. Segundo, se o seu reino de Deus é como uma sementezinha de mostarda que um homem plantou e cresceu e deu muitos frutos e as aves vieram pousar nela, fazer nela os seus ninhos, o reino de Deus também nós podemos afirmar é um reino para todos os povos. A imagem do reino de Deus, ou melhor, a imagem de um reino como uma grande árvore, era bem familiar aos judeus, pois eles conheciam os profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, o profeta Daniel, capítulo 4, nós lemos ali que Nabucodonosor e seu grande reino babilônico foi descrito por Deus desta maneira, por haver se tornado um vasto império que dominava imensa parte do mundo de então, desde o norte da África, passando pelo Oriente Médio e chegando até o Oriente Extremo, chegando até a Ásia.
Daniel explicou que Nabucodonosor era uma árvore que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista dominando sobre toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Ezequiel também falou dessa maneira, mas a respeito do Império Assírio. A Síria era um cedro do Líbano, disse Ezequiel, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, elevou-se a sua altura, e todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Mas Ezequiel profetizou também que no monte alto de Israel seria plantada uma árvore maior, mais excelente, na qual se abrigariam aves e animais. E Daniel também profetizou que viria um reino eterno, suplantando os reinos de Nabucodonosor e todos os outros reinos. É claro que é o reino que chegou através do Senhor Jesus, ou que chegou na pessoa do Senhor Jesus, o reino dos céus. Interessante, meus irmãos, que os rabinos judeus costumavam chamar os gentios de aves do céu, porque o Senhor, ou melhor, porque eles entendiam que os gentios eram como aves, né? Eles eram o povo escolhido e os demais povos eram como bandos de aves. Mas interessante que o Senhor Jesus disse, quando ele estava pregando a respeito do reino dos céus, que nesta árvore, nesta mostardeira, muitas aves do céu viriam se abrigar. Ora, o Senhor Jesus disse assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Porque com o seu sangue, como está escrito no Apocalipse, Deus comprou para si, através do sangue de Jesus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apenas para ilustrar, meus irmãos, antigamente eu tinha um estereótipo na minha cabeça a respeito do Haiti. Eu acho que de tanto ver filmes americanos que mostravam o Haiti como sendo uma terra do vodu, eu pensava assim: todo haitiano é praticante de vodu. Mas de uns tempos para cá, minha maneira de entender começou a ficar diferente. Quando eu li que lá no Haiti mesmo existem, pelo menos atualmente, 1,5 milhão de crentes em Jesus Cristo, evangélicos, fora os de outras denominações cristãs. Então, não é verdade que todo haitiano é praticante de vodu. Lá em Manaus, eu sei que tem pelo menos um templo evangélico destinado apenas a imigrantes haitianos. O que eu quero com isto, meus irmãos, é ilustrar que de todas as nações da terra, Deus tem os seus escolhidos. Deus tem aqueles a quem, pela sua graça, mediante o Evangelho, ele vai alcançar. E atualmente existem ainda, então, em todos os lugares do mundo, milhões e milhões de pessoas que ainda serão alcançadas através do Evangelho e que serão transformadas, mesmo entre aquelas nações que são contrárias à pregação do Evangelho. Muitos ainda serão convertidos ao Senhor. Não é isto, por exemplo, o testemunho do apóstolo Paulo? Ele era um homem contrário ao Evangelho. Ele era uma pessoa que perseguia a igreja do Senhor, mas chegou o momento planejado por Deus, em que pela graça do Senhor, o Evangelho alcançou o coração do apóstolo Paulo. Não é também o que nós vemos na cidade de Nínive, aquela cidade tão pecadora que Jonas nem queria pregar nela para que as pessoas não se convertessem, tamanha era a oposição que havia dos ninivitas contra o povo de Deus, mas quando a palavra de Deus chegou lá através do profeta, aquela cidade perversa se arrependeu. E assim também, meus irmãos, em muitas outras nações, através da história da igreja,
povos bárbaros, de hábitos bárbaros, demoníacos, terríveis, têm sido transformados pelo poder do Evangelho. Então vamos pensar em mais uma aplicação prática desta verdade maravilhosa. É que além de o reino de Deus estar dentro de nós, além da palavra deste reino estar na nossa boca para que nós a anunciemos, também precisamos nos dedicar à oração para que o reino de Deus continue a se espalhar. Orar por conversões, continuar perseverantemente unidos a milhares de irmãos em nossa pátria em contínua intercessão, como Paulo orava em favor da conversão dos seus compatriotas, conforme nós vemos lá em Romanos capítulo 11. Devemos fazer como John Knox, o nosso antepassado na fé, o pai do presbiterianismo, que fazia a seguinte oração a Deus: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou então eu morrerei. E Deus ouviu a oração de John Knox. Devemos fazer como centenas de testemunhos que nós lemos na história da igreja a respeito dos nossos ancestrais na fé, que em muitos lugares creram naquela palavra que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Através da história, muita gente de Deus acreditou nisto, como nós podemos ver os resultados das suas orações. Na Inglaterra do século XVII, em resposta às orações dos puritanos, na América do Norte do século XVIII, na Coreia no início do século no final do século XIX, início do século XX, ainda no século XVIII, através das missões de Hudson Taylor, de William Carey, na China, na Índia, na Birmânia e em tantos lugares onde o Evangelho foi sendo pregado, junto com oração, junto com consagração da Igreja do Senhor, o Evangelho teve poder para transformar milhares de vidas. O reino dos céus é uma sementinha de mostarda, na qual se torna uma grande árvore, e de todos os lugares as aves do céu vêm para nela se abrigar. E por último, meus irmãos, se é assim, nós também podemos dizer que é um reino que abriga, é um reino que acolhe, é um reino que abençoa. As aves do céu vêm se abrigar nos seus ramos. Faz lembrar o Salmo 84, onde o escritor diz se sentir como um passarinho que faz o seu ninho na casa do Senhor. É um reino que abriga os cansados e aflitos, os que choram, os humildes de coração. É um reino que redime os pecadores de toda sorte. É um reino no qual nós nos vemos livres dos fardos de culpa por causa do pecado. É um reino no qual nós nos sentimos protegidos no amor e no poder de Deus. É um reino no qual nós nos sentimos aceitos, no qual nós sabemos que somos amados, no qual recebemos provisão para o descanso das nossas almas, tanto aqui como na eternidade. No reino dos céus, você encontrará Maria Madalena, aquela mulher da qual o Senhor Jesus expulsou 7 demônios. Encontrará Zaqueu, aquele homem corrupto que se arrependeu dos seus pecados e converteu-se a Jesus. Encontrará Jacó, o enganador que se tornou Israel depois de uma noite de oração. Encontrará mulheres de vida imoral que foram lavadas de seus pecados, que foram transformadas. Encontrará muitos ex-alcoólatras, muitos ex-adúlteros, muitos ex-ladrões e até muitos ex-fariseus, porque
pessoas que de si mesmas não poderiam se transformar, não poderiam se regenerar, mas que foram até o Senhor Jesus, que vieram a Ele, melhor dizendo, confessaram seus pecados, confessaram a sua necessidade de salvação, confessaram a sua fé em Jesus, invocando o seu nome, e foram perdoadas, foram purificadas, foram justificadas, foram lavadas no nome de Jesus pelo Espírito do nosso Deus. No céu, você encontrará gente de todas as etnias, de todas as nações, de todas as classes sociais, porque no reino de Deus não há restrição, não há acepção de pessoas. No céu você encontrará gente de toda sorte que veio se abrigar no coração de Deus. É abrigo para todo aquele que desejar. E quando Jesus vier, então ele dirá a todos os que creem nele: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da criação do mundo. Vejamos também João capítulo 14, versículos 1 a 3. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabem, irmãos, às vezes eu ouço um ou outro comentarista moderno, às vezes até mesmo algum pregador moderno, fazendo uma caricatura desta mensagem e dizendo que nós precisamos rever o nosso conceito de salvação. Que a salvação não é apenas livramento do caldeirão do inferno, como eles costumam dizer, e um passaporte para o céu, mas que salvação é vida em abundância. E onde quer que haja vida, ali então há salvação. Irmãos, é claro que a salvação não consiste apenas ou não se resume em nos livrar do inferno e nos dar um passaporte para o céu. A Bíblia ensina muito mais do que isto, e os crentes em Jesus acreditam na Bíblia. Então, os crentes em Jesus sabem que a salvação toca a totalidade da nossa existência, que significa conhecer a Deus por meio de Jesus, que significa viver em comunhão com Deus pela sua graça, confiando no seu amor, e também que significa crescer em amor para com Deus e amor para com o nosso próximo. Que salvação significa crescer espiritualmente, praticar boas obras como fruto do amor de Deus derramado em nossos corações, significa trabalhar com alegria e dedicação, significa participar da igreja, cuidar deste mundo criado por Deus e buscar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. É claro que nós sabemos isso. Os crentes sabem isso, e ainda que de modo muito imperfeito, seja individualmente, ou seja em família, ou seja como igreja, como cidadãos do mundo, também buscam viver à altura de todos esses aspectos maravilhosos da vida cristã. Mas vamos supor por um momento, meus irmãos, apenas, que a Bíblia ensinasse que a salvação fosse apenas o livramento da ira vindoura, o livramento do sofrimento eterno e a vida com Jesus no céu. Vamos supor que Jesus tivesse morrido na cruz apenas para isso. Suponhamos que a promessa de Jesus fosse apenas esta: na casa do meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. Você acha que isso é pouco? Você acha que ter um lugar seguro no céu é uma mensagem pobre? Você acha que é uma salvação pequena? Uma pessoa que acha isso uma coisa irrelevante para o homem contemporâneo está completamente errada. Porque o homem contemporâneo é tão pecador
quanto os pecadores que viveram em todos os períodos anteriores da nossa história. O homem contemporâneo, sem Jesus, está indo para o inferno da mesma maneira. Por isso, se a mensagem do Evangelho fosse apenas livrar as pessoas do inferno para levá-las ao céu, já seria uma grande mensagem. É por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ordenou a pregar. Porque, embora uma mensagem tão simples e pequena, é poderosa. Como nós costumamos cantar, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. Por isso é que o céu é um lugar maravilhoso. É abrigo para todas as almas perdidas que nele se aconchegam. É uma mensagem que se oferece para todos os povos do mundo, inclusive nesta época de tanta necessidade espiritual como estamos vivendo agora. O reino dos céus, disse o Senhor Jesus, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo, a qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de sorte que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. É uma semente pequenina, mas poderosa para trazer a presença de Deus, a sua paz, a sua justiça, para trazer a alegria no Espírito Santo. Quando esta sementinha vem ao coração do homem pela palavra de Deus, ela produz vida, vida em abundância, que cresce e se multiplica aqui e na eternidade. É uma árvore que abriga todo aquele que vem a se alinhar nos seus ramos. Duas aplicações finais, queridos. Primeiro, você tem essa plantinha, esta sementinha plantada no seu coração? Se tem, alegre-se, aconchegue-se, anime-se, descanse nos seus ramos. Deixe que o reino de Deus tome conta da sua vida, em todos os seus aspectos. E como os passarinhos fazem, quando comem alguma frutinha numa árvore, que levam adiante as sementinhas daquela árvore, leve também as sementes do reino de Deus para a vida de outras pessoas. Leve confiantemente. Esta sementinha é poderosa para transformar muitas vidas. Agora, se você que está me ouvindo ainda não tem esta sementinha na sua vida, não perca seu tempo. Não endureça o seu coração. O tempo de ouvir a voz de Deus é hoje, é agora. O tempo de crer é hoje. O tempo de receber Jesus é hoje. O tempo de ser salvo é no dia que se chama hoje. Receba o reino de Deus em sua vida. Queridos, nós vamos novamente orar e eu quero pedir que o nosso irmão Breno, por favor, nos conduza numa oração agora. Senhor Deus, te agradeço, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe à tua casa de uma forma diferente, mas todos reunidos, celebrando o teu nome mais uma vez. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor falou com o seu povo e a sua palavra pode alcançar grandes distâncias. Pedimos, Pai, que nos abençoe, Senhor, para que a
palavra da tua boca frutifique em nossos corações, Pai, a cada dia. Continue, Senhor, a nos guardar e nos proteger durante a nova semana que se iniciará. Queremos te agradecer porque até aqui tem nos sustentado, nos fortalecido e nos guardado. Em nome de Cristo, Pai, que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar para o louvor do nosso Deus. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço compassivo em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam, meus irmãos, com vocês
e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Queridos, nosso culto está encerrado, o nosso culto de hoje. Preciso dizer mais uma vez que é uma alegria ver todos vocês aqui. Nós estamos, assim, com a nossa sala com 25 participantes, né, Breno? 25 participantes na nossa